Bom dia, quinta-feira, 18 de agosto. Esse é o sinal de esperança da comunidade católica Obra de Amor. Ó meu bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que a ti amemos também a todos os nossos irmãos. Hoje, nós vamos ouvir a palavra que está lá em Mateus 18, de 21 a 19. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que tinha acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará conosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Estas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos convida a revisitar esse trecho, bastante conhecido, Todo mundo já ouviu várias vezes essa passagem onde Jesus, nos diz que a gente deve perdoar, o nosso irmão, é, 70 vezes 7, Então, também já ouvimos várias vezes aqui, 70 vezes 7 não é um número, não é a, o número de vezes, essa simbologia representa que a gente deve, perdoar infinitamente, A gente não tem o dever de contar, A gente só tem que perdoar quantas vezes for preciso. Mas o que eu queria, refletir no dia de hoje é uma parte que a gente, talvez não se atente tanto, A gente pensa muito, na parte de perdoar os pecados, e isso é importante, Jesus já vem nos motivando dessa importância, em vários trechos que foram meditados, da palavra. Mas aqui eu quero, no dia de hoje, para que a gente reflita, voltar a essa dívida, perdoada. Então, muitas vezes a gente não se sente digno, A gente não se sente merecedor, e assim como esse funcionário, nós às vezes não temos nem como, mensurar, pagar, tudo que a gente tem de débito, E o evangelho de hoje vem nos dizer que Jesus, assim como esse patrão, a simbologia para dizer justamente isso, ele já nos perdoou. O que o funcionário, foi pedir, foi apenas prazo, Ele suplicou, talvez ele nem achando que o patrão fosse conceder, mas em um ato de desespero, ele se jogou aos pés daquele patrão e pediu prazo, Me dá prazo que eu vou pagar,
não me condene, né? A condenação era pesada, né? Era ser vendido como escravo para e ele e sua família, então para sempre, né? Então, ele era se tornando escravo, ele perdia a sua liberdade para sempre. E Jesus vem, né, representar esse patrão, dizer, ó, eu já paguei, né, eu já perdoei, né, todos os seus débitos. Então, assim como esse funcionário, nós recebemos muito mais do que a gente, né, foi capaz de pedir um dia, né? A gente recebe todos os dias, né, muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente pede, né? E esse funcionário recebeu mais do que ele pediu, né? O patrão foi além. Ele falou: eu te perdoo a sua dívida, né? Eu não te dou prazo, né? Você tem agora uma nova vida, né? Você tem uma vida livre e sem dívidas, né? Ele tinha família, tinha filhos, né? Então ele poderia ser agora uma nova pessoa. E Jesus faz isso com a gente, né? Jesus já nos resgatou, né? Pagou toda a nossa dívida e nos dá a cada dia uma oportunidade de sermos novas pessoas, livres, né, de tudo aquilo que nos prende, né? Às vezes a gente, né, é orgulhoso, né, ainda quer pagar essa dívida, né, ainda quer se livrar, e Jesus já fez isso pela gente, né? Talvez se esse evangelho fosse, né, trazido para os dias de hoje, né, olhando para a minha vida e para a sua, né, talvez o nosso orgulho dizia, não, né, você perdoou, mas eu vou voltar e vou pagar, né, eu quero pagar. Mas o patrão não falou isso, né, ele falou assim, tá perdoado, né, vai e aí o evangelho complementa, né, vai e faça isso com os seus irmãos, né, não use o seu orgulho aí para falar, não, eu vou, né, eu vou fazer e vou voltar lá e vou provar que eu tinha capacidade para pagar. Não, né, vai e replica isso, né, faz isso com o seu irmão, que te deve menos até, né, porque ninguém deve para a gente, né, o que nós devíamos para o Senhor, né, o que o pecado representa para o Senhor. Então, para que a gente, no dia de hoje, tenha mais uma oportunidade de se lembrar, né, que nós já fomos libertos dessa dívida, né? Nós temos a oportunidade de, no dia de hoje, no dia de amanhã, né? E a cada dia que Deus nos dá a oportunidade, né, de acordar, de sermos livres, né? Nós podemos ser livres porque Jesus já nos comprou, né? Já nos liberou da nossa dívida toda e a partir de agora a gente pode caminhar, né, nas estradas que o Senhor nos enviar, replicando, né, a mensagem que ele nos deixou e o exemplo que ele nos deu. Então, que a gente possa caminhar perdoando, né, indefinidamente, porque ele também nos perdoou, né, muito mais do que nós poderíamos imaginar. Então, que no dia de hoje a gente se lembre e replique esse modelo que Jesus tem feito para nós. Ó meu bom Deus, né? Nós te agradecemos pelo dia de hoje, que a gente possa realmente, Senhor, colocar em prática as tuas palavras, seguir os seus ensinamentos, para que a gente a cada dia, né, possa dar um passinho, né, em direção a Ti, se assemelharmos a Ti. Obrigado, tenha um bom dia, fique com Deus.